Olá, caros alunos. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre calorimetria e aprender um pouco mais sobre como calcular o calor que o corpo recebe ou perde. Conceito importante que a gente precisa aprender a aplicar aqui é a ideia de capacidade térmica. Esse conceito ele vai estar associando aí a quantidade de calor que o meu corpo recebe, eu vou indicar isso pela letra Q, dividido pela variação de temperatura que ele sofre. Então essa relação é o que eu vou chamar de capacidade térmica. Então eu preciso ficar atento ao quê? O meu calor ele pode estar aqui em calorias ou em joules, né? Como a gente estudou. A temperatura ela pode estar em graus Celsius, em graus Fahrenheit e em Kelvin, como a gente estudou anteriormente. Então só prestar atenção em que unidade a gente está usando. Lembrando que como eu falo de variação, acaba que a variação de Celsius é sempre equivalente à variação em Kelvin. Vai dar sempre o mesmo número, porque uma escala foi construída com base na outra. Então, uma facilidade a mais. Então, a unidade de medida da minha capacidade térmica pode ser caloria por grau Celsius, joule por grau Celsius, caloria por Kelvin e assim por diante. Tá? Outro detalhe importante para a gente lembrar é que a capacidade térmica é uma característica do corpo. Então, a partir do momento que a gente define a capacidade térmica de um corpo, ela só vai valer para aquele corpo e para outros corpos que sejam idênticos, ou seja, que tenham o mesmo, sejam feitos do mesmo material e que possuam o mesmo tamanho e o mesmo formato. Tá? Então essa característica, esse conceito de capacidade térmica tem essa limitação aí em comparação com outros conceitos que a gente vai apresentar mais adiante. Já o calor específico é um conceito mais abrangente do que o de capacidade térmica. Capacidade térmica, como a gente viu, tinha a limitação de se aplicar ao corpo, mas o calor específico ele vai se aplicar ao material do corpo. Qual é a vantagem disso? Na prática, se você souber qual é o calor específico de um material, um objeto de ferro, na prática você vai saber para qualquer pedaço de ferro que você tiver. Então é muito mais vantajoso você trabalhar com um conceito que serve para tudo, que seja feito do mesmo material. E aí você precisa de menos constantes. Então é uma simplificação em termos de vida usar calor específico ao invés de capacidade térmica, já que capacidade térmica, cada corpo que eu for mexer eu vou precisar de um valor diferente, enquanto o calor específico é mais abrangente. Para que essa grandeza seja mais abrangente, ela vai levar em consideração a massa. Tá? Como vocês devem se lembrar, a massa ela é medida por padrão em quilograma. Porém, a maior parte das questões aqui desse tópico vão trabalhar com ela em grama. E é só você lembrar que 1 quilograma são 1000 gramas. Tá? Na verdade, o prefixo K ele sempre pode ser trocado por 1000 de alguma coisa. Então, o quilograma são 1000 gramas. O quilômetro são 1000 metros. O quilo qualquer coisa são 1000 daquilo. Então, quilocalorias, 1000 calorias. Tá? Então, calor específica, capacidade térmica sobre a massa, ou, desenvolver no formato mais completo, o calor dividido pela massa e a variação de temperatura. Esse formato é o que é mais interessante para a gente. E ele vai, inclusive, possibilitar a gente achar outras equações aqui. Por que esse conceito, por que a ideia de calor específico, essa grandeza física, é mais interessante? Por que ela consegue abranger melhor o material? Quando eu tenho 1 kg de ferro, o que acontece é que eu vou precisar aquecer cada pedacinho do ferro. Então eu tenho 1 kg, a gente pode até entrar um pouco na química e pensar quantos átomos de ferro eu tenho ali. É bem lógico que se eu tiver o dobro de ferro, eu vou precisar do dobro de energia, porque são o dobro de átomos. E quando eu coloco a massa no meu cálculo, eu já estou levando isso em consideração. Então, o mesmo calor específico vai servir para o 1 kg de ferro para o 2 kg de ferro. A capacidade térmica não, ela vai mudar de um para o outro. E é essa diferença que se torna mais evidente aqui. E aí a gente pode começar a discutir
O que acontece quando um corpo recebe calor? Que na verdade tem dois efeitos possíveis. Um efeito é a temperatura sobe, esse é o efeito mais óbvio, mas um outro efeito também que às vezes não é o primeiro que a gente pensa, mas ele também acontece, é a mudança de estado físico. Então, um efeito que eu tenho na troca de calor é a mudança de temperatura. Se eu ganho calor, minha temperatura sobe, ou se eu desce, se eu perco calor, ou mudança de estado físico. Se eu estiver no ponto de ebulição, a água está no ponto de ebulição e ela recebe mais calor, ela vai mudar de estado físico, do líquido para o vapor. Então, essa é a diferença. Quando a gente avalia calor sensível ou calor latente, que é o próximo tópico, a gente não está olhando para um tipo diferente de calor, já que calor ele é energia em movimento. O conceito de calor ele não é alterado. Ele não deixa de ser calor por ser calor sensível ou por ser calor latente. O que acontece aqui é o calor sensível ele vai gerar aí uma alteração de temperatura. Então o corpo sofre alteração de temperatura, isso é importante de lembrar, sem mexer no estado físico. Então a gente vai estar tratando aqui a ideia como sempre substâncias puras. Quando eu tenho misturas, eu posso ter o aumento de temperatura ao mesmo tempo da mudança de estado físico. Mas não é essa a realidade que a gente vai encontrar na física o tempo todo. Tá? Acho que na química, quando vocês estudam misturas, vocês dão alguma atenção a esses outros tipos, mas na física a gente não vai chegar a detalhar muito esse tópico. A gente vai ficar simplesmente na substância pura. Então, para a substância pura, ele troca calor, pode trocar calor em qualquer momento, mas em alguma situação, dependendo da temperatura, a temperatura aumenta ou diminui. Em outra situação, se eu estiver no ponto de fusão ou no ponto de ebulição, eu posso ter uma mudança de estado físico. E é nessa mudança de estado físico que entra a ideia de calor latente. O que é o calor latente? É o contrário do calor sensível. O calor sensível ele vai mudar a temperatura sem mexer com o estado físico. O calor latente é o contrário. Ele vai mudar o estado físico sem mexer com a temperatura. Então aqui, perceba que nessa equação nem aparece temperatura. Tá? Q é igual a m vezes L. O que importa é quanto de massa eu tenho e quanto vale esse calor específico latente, que é essa constante de calor latente. E é isso que eu preciso prestar atenção. Essa constante vai me dizer quanto de calor eu preciso para fazer uma unidade de massa mudar de estado físico. Então, sempre que eu falar de calor latente, eu vou estar mexendo com o estado físico, vou estar mudando o estado físico. Tá? E lembra que não é um tipo diferente de calor, é simplesmente o efeito que esse calor causa. E aí depende muito mais de como o corpo estava antes de receber calor do que do jeito que esse calor chega propriamente dito. Eu separei aqui um gráfico para a gente analisar como funciona o aquecimento de uma substância e como que a gente vai olhar para o calor nesse caso. Tá? Primeiramente, só para a gente revisar nossas mudanças de estado físico que a gente tem aqui. Então, do gelo do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o vapor, vaporização, do vapor para o líquido, liquefação ou condensação, do líquido para o sólido, solidificação, e eu tenho o pulo, que é do sólido para o vapor, que a gente vai chamar de sublimação. Isso eu tenho certeza que todo mundo já estudou, então vamos dar mais atenção ao nosso gráfico aqui. Perceba que o gráfico, quando eu trabalho uma substância pura, ele vai ter fases bem definidas. Então eu peguei um exemplo aqui, a água, tá? Inicialmente a menos 20 graus Celsius. Quando tem ela a menos 20, ela está no estado sólido. Esse intervalo aqui, daqui para trás, observe que a temperatura está subindo. Por quê? Porque menos 20 não é o ponto de fusão, então não tem troca de estado físico nessa parte. Então, se essa parte não tem troca de estado físico e a temperatura está mudando, então aqui, na hora de fazer meu cálculo, se eu precisar calcular isso, eu vou calcular o calor sensível. Essa parte B, observem. B, eu começo em 0 e termino em 0. A temperatura não sobe. O que está acontecendo aqui? A gente sabe que a fusão da água acontece a 0 graus, então é isso que a gente está percebendo.
a temperatura não se altera justamente por causa da fusão. Então aqui em B está acontecendo a fusão, e se está acontecendo a fusão, eu tenho calor latente. Em C, a gente volta a ter uma mudança de temperatura. Observem esse trecho aqui. A temperatura começa em 0 e termina em 100. Então aqui novamente calor sensível. Em D, seguindo o mesmo raciocínio, a gente percebe que 100 é o ponto de ebulição da água e a temperatura fica fixa. Então aqui eu tenho mais uma vez calor latente. E aqui no final, calor sensível. Então, se eu perguntar, eu posso pensar nisso como o tipo mais longo, a questão mais longa que eu posso passar para vocês sobre esse tópico, que é o seguinte: vocês vão calcular todo o calor que foi gasto para uma amostra de tantos gramas de água. Daí eu te dou os valores de todas as constantes, tá? Você precisa desses valores. Nenhuma questão vai pedir para você decorar, então a questão teria que fornecer isso. Daí você calcula primeiro o calor sensível do gelo, depois você calcula o calor latente de fusão do gelo para a água, depois calcula o calor sensível da água, depois o calor latente de ebulição e depois o calor sensível do vapor de água. Então, é uma questão que eu posso fazer uma pergunta simples, e nessa pergunta simples você fazer 5 cálculos diferentes. Vai ser importante nesse tópico você se organizar, porque na prática você não está inventando muito cálculo, você está pegando 2 equações e está aplicando no mesmo raciocínio várias vezes. Tá? Como a gente pode notar, eu posso ter cálculos relativamente longos. Eu vou tentar não explorar as questões mais difíceis, mas ainda assim é legal que vocês se preparem. Então, quando tiver todo mundo com o livro em mãos, aí eu vou pedir algumas questões mais elaboradas para poder botar vocês para testar o nível de vocês, ver como é que as coisas estão. Esse princípio da igualdade nas trocas de calor ele é uma coisa bem simples e bem lógica. Se eu somar todo o calor que alguém recebeu com todo o calor que alguém perdeu, tem que dar zero. Tá? Pensando nisso, isso é uma soma, tá? Mas se eu estou perdendo calor, o sinal é negativo. Por conta da diferença de temperatura, vai ficar final menos inicial e aí vai acabar dando um valor negativo. Então, acaba que essa regrinha aqui ela vai ser muito útil, mas eu vou deixar para detalhar ela melhor na semana que vem, onde a gente vai fazer mais questões desse tópico, e acredito que até vocês já devem estar com o livro, vai ser útil. Uma questão que eu separei aqui para a gente fazer como exemplo, então vamos lá. Primeira coisa, anotar as informações que estão na questão. Então, um recipiente aberto contém 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, essas são as características iniciais da minha amostra. E quando começa a ser aquecido, verifica-se que depois de algum tempo o recipiente contém 400 gramas de água fervendo, sendo a pressão atmosférica normal, calor absorvido, tal, e ele me diz o calor específico da água e o calor de vaporização da água. A pergunta aqui é: quanto de calor a água absorveu nesse processo? E aí eu preciso detalhar melhor, porque olha só, eu começo com 500 gramas de água a 20 graus e eu termino com 400 gramas de água fervendo. Eu preciso ficar atento porque aqui o que está acontecendo? Duas coisas. Eu tenho aquecimento, calor sensível, e eu tenho mudança de estado físico, calor latente. Só que a mudança de estado não é para a água inteira, não é para toda a amostra. Ela é simplesmente para uma pequena parte da amostra. Então vamos lá, primeiro começando com o calor sensível. Calor sensível, MC delta T. Então só lembrando aqui, ele me deu o calor sensível, o calor específico da água. Vai ficar calor sensível é igual a massa 500 vezes a constante já está em caloria por grama grau Celsius, então não preciso converter as outras coisas, então 1. O ΔT ele é o final menos inicial. Daí eu preciso lembrar, e para a água é obrigatório decorar isso,
que o ponto de fusão é 0 e o ponto de ebulição é 100. Para as outras substâncias, quando precisar, isso vai ser fornecido. Mas para a água, tem que saber, é o que você usa o tempo todo. Toda questão vai cobrar isso. Então vai ficar a temperatura 100 menos 20. Tá? Então, meu calor sensível aqui vai ser 500 vezes 80, o que vai dar 40.000 calorias. Olha que legal, já posso marcar o item A? Calma, a questão não acabou. Então, muita atenção, porque é muito comum, e eu já coloquei essa questão em prova em eras presenciais, e quando eu fazia isso, era muito comum a galera errar isso. A galera já chegar e encontrei 40.000 e ver se isso é a resposta, mas eu não terminei o processo. A água chegou a 100 graus, mas eu quero que uma parte dela evapore. Então, qual é a massa dessa água que vai evaporar? A massa que vai evaporar são só 100 gramas. Porque eu tinha 500 no começo e no final eu tenho 400 ainda. Se eu ainda tenho 400 gramas de água, 100 foi o que ferveu. Então, próximo passo, Q igual a M vezes L. Eu já tenho a massa, que é 100, e o L, que dá 540. Logo, o calor que eu tenho aqui é de 54.000 calorias. Perceba que ele perguntou o total. Então, a gente teria duas tendências de erro aí, que é tipo a pessoa fez esse cálculo e marcou a letra A, ou a pessoa fez só esse e marcou a letra B, quando na verdade, se eu quero saber tudo o que aconteceu, o que eu preciso fazer é somar. Então, se eu somar aqui a primeira resposta, que foi 40.000, com a minha segunda resposta, que foi 54.000, eu vou encontrar 94.000 calorias. O que é a letra E, é a minha resposta, então. Exemplo relativamente simples, mas que já tinha esse detalhe de ter que fazer mais um cálculo. Nem toda questão vai ter que fazer mais de um cálculo, tá? Tem questão que vai ser só um, mas eu já quis escolher um exemplo mais elaborado, para que na hora que eu passar a questão para vocês já consigam ter essa vivência de que vai dar certo de um jeito ou de outro. Talvez você precise fazer mais cálculo. Beleza?